programa G1 está de volta e agora para falar de um problema que tem repercutido muito nos dias atuais, o desemprego. Nossa repórter, Yasmin Costa, tem mais informações. Bom dia, eu sou a repórter Yasmin Costa e estou aqui na cidade de Januária, Minas Gerais, e vamos entrevistar Elma Gonçalves Correia e vamos conversar sobre as dificuldades do desemprego na nossa sociedade atual. E nós iremos conversar um pouco sobre as dificuldades do desemprego na nossa sociedade e, em especial, na vida de Elma. Bom, gostaríamos de saber quais foram os fatores que contribuíram para a sua atual situação no desemprego. Os atuais fatores que me deixaram nessa situação de desempregada, primeiro, eu tinha um restaurante, né? E por causa, assim, não tinha tanto, como se diz, investimento, não tinha condições de ter muitos investimentos. E aí entrou a pandemia, eu tive problemas de saúde e aí não consegui, eu tive que fechar o restaurante. E por causa desses fatores, eu até hoje ainda não me recuperei da minha saúde e não tenho condições de retomar o restaurante. Estou vivendo de mesada. Ok. E qual foi a última atividade que a senhora exerceu? Essa última foi o restaurante. Eu trabalhava com pizzaria, eu fazia jantares para festa, servia marmita. E eu tive que encerrar tudo devido à minha saúde, né? E há quanto tempo a senhora está desempregada? Há 5 anos. A senhora já teve desempregada algumas outras vezes ou essa é assim a primeira vez? Não, a gente sempre tive, entrava no serviço, não dava certo, procurava outro e sempre trocando de serviço. Agora, essa é a primeira vez que eu fico mais tempo sem trabalhar, né? Porque às vezes eu ficava uns meses, arrumava outro emprego, fazia um bico aqui, um bico ali, só que agora, devido à minha saúde, eu não aguento, não consigo, assim, não consegui encontrar um emprego que encaixasse devido à minha situação de saúde, né? Ah, sim. E quais foram as formas que esse desemprego afetou a senhora? Em quais áreas da sua vida? Afetou em tudo, afetou no... assim, eu não estou conseguindo fazer um tratamento sério para melhorar as minhas condições de saúde. Não, às vezes afeta na alimentação, que por mais que eu tenha 2 filhas que me ajudam, não é o suficiente. Igual chega no final do mês, o dinheiro acaba antes do mês acabar. E assim, a gente vai, como eu sempre brinco, não sou santa, mas eu faço milagre para poder chegar até o final do mês e não faltar comida aqui em casa, né? E quais foram as maiores dificuldades que a senhora enfrentou a partir dessa situação do desemprego? A dificuldade foi não ter condições de comprar um remédio, porque eu não, antes eu sentia mais, muita dor, a minha mobilidade estava comprometida, e assim, não tinha condições de fazer uma fisioterapia. A gente sabe que a fisioterapia pública não demora, eu tive que correr atrás para poder fazer um tratamento, não esperar pela consulta pública, porque demora, poder público, né? Inclusive, eu estava com a minha perna travada e a fisioterapia saiu uns 6 meses. Se eu tivesse ficado esperando, era perigoso eu não estar andando hoje. Eu tive que correr atrás, fiz crochê, fiz tapete de crochê e vendi para poder pagar a minha fisioterapia não, o ortopedista. E graças a Deus consegui comprar os remédios, tomei e hoje eu já estou andando bem. Não estou 100% como antes, né? Porque nunca mais eu vou ser 100%, né? Porque afetou as minhas cartilagens, por mais que eu faça exercício, tomar suplementos, eu nunca mais vou ser como antes, né? E a senhora já recebeu ajuda financeira de familiares, amigos ou até de conhecidos? Não, ninguém nunca me ajudou, não. Só a única pessoa que me ajuda aqui é minhas filhas, que me ajudam. E antigamente meus irmãos me ajudavam muito, mas nesse período agora, a partir desses 5 anos para cá, ninguém me ajudou, não. Eu que corri atrás e dou meus pulos, faço meus corre, como diz.
E o que a senhora tem feito para procurar um emprego? Eu coloquei currículo em vários lugares, só que também afetam a minha... Tem um fator que eu não... Junta o medo, porque assim, eu sou uma pessoa que se eu comprometo com uma coisa, eu não gosto de voltar atrás. Então, eu não tenho, como se diz, como eu vou arrumar um emprego, comprometer que eu vou trabalhar aí se amanhã eu não aguentar aí. Como eu já tinha falado, eu tô com problema nas articulações. Dependendo do movimento, do esforço que eu fizer, afeta as minhas juntas, eu sinto muita dor. Às vezes eu tenho medo, eu não sei o que eu vou fazer no serviço. Eu posso trabalhar hoje, amanhã eu não aguentar voltar para o serviço. Porque aí então eu fico procurando, eu tenho que arrumar um serviço que eu trabalhe mais com a cabeça, que eu possa andar quando eu precisar, sentar quando eu precisar, entendeu? Que seja um serviço que não seja muito... Que eu não tenha que trabalhar 8 horas por dia, de preferência que eu trabalhasse meio período também, eu dava quanto que é igual aqui em casa. Eu faço meu serviço todo em casa, eu limpo casa, eu faço comida, eu lavo roupa, eu cuido da cozinha toda, cuido do meu netinho, do Antoninho. Assim, eu faço tudo. Só que tem dia que eu estou exausta. E assim, dependendo principalmente nos dias de faxina, a faxina é o que mais dói meu corpo. Eu fico sem forças, dói demais as minhas juntas. E quais dificuldades a senhora percebe quando vai procurar um emprego? Quando chega lá, às vezes a senhora sente que, como eu posso dizer, não vai dar certo, ou então aquela... Sei lá, eu já vou com insegurança que eu tenho medo de eu não dar conta. E outra coisa, aqui na cidade as pessoas não ajudam, gente. Eu procurei vários empregos e as pessoas deixavam o currículo, mas não me chamavam. Outros falavam, não tem. E sempre a gente vendo que estava tendo rotatividade de funcionários. Tem cargos que eu sei que eu dou conta de fazer, mas eu não sei se as pessoas não confiar. E para a senhora, a escolaridade ou a idade é algo que afeta na procura de um novo emprego? Eu acredito que afeta a minha... Eu não sei a idade, porque assim, como eu estou há 20 anos fora do trabalho, assim, não trabalho em outras empresas, eu trabalhava por conta própria, talvez até eu fico insegura sem saber como procurar e onde procurar. Porque eu fui procurar, mas assim, como eu junto ao problema de saúde, assim, eu tenho formação, sou formada em administração de empresas, sou bacharel em administração, e assim, eu tenho capacidade, conhecimentos de trabalhar mais teoricamente com a cabeça, em vez de usar o meu corpo, né? Porque como o meu corpo tá comprometido, e assim, eu procuro serviços nessa área, só que eu não sei o porquê, eu não consigo. Não sei. E também tem o fator de eu não ter experiência. Que a minha experiência, eu trabalhava como... Eu administrava o restaurante, como eu disse, eu era pau para toda obra. Eu administrava, eu limpava, eu cozinhava, eu atendia o cliente, fazia tudo. Mas assim, comprovado em carteira eu não tenho aquele serviço de CLT comprovado que eu tenho aquela profissão. Eu sei fazer tudo, mas eu não tenho comprovação nenhuma que eu sei fazer. Ah, sim. E em quais áreas a senhora se interessa para buscar um novo emprego? O que eu procuro, assim, eu sempre... que seja um serviço que eu trabalhe mais pensando do que executar mais em papel do que no corpo, né? Como diz, mais na teoria do que Na prática? Na prática, como se diz, usar a mente ou em vez do corpo, né? Mas se for um serviço leve, eu faço. Coisas que não demorem muito. Eu não posso forçar o corpo, né? Porque dói demais e... Agora, eu gostaria muito, porque assim, é muito triste você depender dos outros, você estar com a renda limitada, você não poder comprar o que você deseja. Eu gostaria muito de fazer uma academia para fortalecer meu corpo, não tenho condições. Gostaria de fazer um pilates, como é que diz? Uma hidroginástica, né, que são exercícios que não têm impacto no meu corpo, para fortalecer meus músculos, meus ossos, e poder comprar um suplemento alimentar, mas não consigo, aí fica aqui esperando, sofrendo,
e sem possibilidade. E assim, eu preciso do emprego para ganhar o dinheiro para melhorar a minha saúde. Mas com a minha saúde debilitada, eu não consigo um emprego. E aí fico amarrada, né? E como a senhora lida com as despesas de casa? Virei santa, minha filha. Fazendo milagre todo dia. Assim, vou inventando receitas que agregue vários ingredientes, né? Faço uma panela saudável com vários ingredientes. Procuro alimentos saudáveis mais em conta, carnes que não sejam de primeira, mas carnes nobres, e um pouco gordura, entendeu? Tanto pela nossa saúde também. E assim, mais frango, porco, que é mais em conta, que o boi é mais limitado, né? E vamos vivendo, né? E na sabedoria vamos vivendo. E o que a senhora tem a dizer sobre o mercado de trabalho? O mercado de trabalho está difícil, porque o povo hoje em dia só pensa em dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e ganhar, e não vê a limitação das pessoas, não ajuda quem precisa, só pensam no eu, e o resto que se lasque. E aí, né, bem, quem conseguir correr nessa luta, corre. Quem não consegue, senta e espera, igual eu, né? E de quando a senhora está desempregada, qual foi o momento assim que passou e que foi o mais difícil assim que a senhora se lembra? No início foi mais difícil, porque como eu estava a minha saúde estava bem crítica, eu não conseguia andar, estava bem, minhas pernas estavam, praticamente eu não conseguia andar. Aí para completar eu ainda caí, bati o joelho, aí ficou pior, aí é que pegou mesmo. E no momento porque eu tive o problema de mioma no útero também, que era muita dor, muita hemorragia, e aí não sabia o que doía mais, se era meu útero ou se era minha junta. O corpo todo inflamado, e aí junta problema de saúde, preocupação, falta de dinheiro, e aí sem ajuda, nem ajuda psicológica, nem um amigo para me dar uma palavra amiga, que tem hora a gente está agoniado. Quando te dá uma palavra amiga, você acalma. Eu já tive amigos que conversaram comigo, que vieram aqui me visitar, que foi uma grande ajuda, me ajudou muito, eu sou muito grata a eles. E graças a Deus, na luta de tiquinho em tiquinho, um dia após outro, estou indo, né? E nas graças de Deus, fé em Deus, eu vou seguir em frente. E o ano passa, e qual o momento que a senhora vê que mais aperta? Por exemplo, qual mês que mais aperta ali em relação às despesas? Não, sempre é o mesmo. Sempre o mesmo, de janeiro a janeiro. Assim, no final do ano a gente fica mais sensível, porque tem as festas e a gente tá ali na mesma. E não tem mudança, na época de viagem, as pessoas viajam e você está aqui separado. E assim, como assim, você vê a vida dos outros girando e a sua parada. Aí isso aqui é triste. Não tem um mês específico, não, de janeiro a janeiro. Só a gente não está tendo, como se diz, alegrias diferentes na vida da gente. Está sendo a mesma coisa. E aí eu não quero só aqui, sentado esperando. Sentado numa cruzilhada esperando, para que lado que eu vou. E há quanto tempo a senhora está no mercado de trabalho? Eu não posso dizer mercado de trabalho, que eu trabalho desde quando eu tinha 8 anos de idade. Eu já trabalhei de tudo nessa vida, né? Mas assim, sempre eu já trabalhei tanto fichado como por conta própria, ou assim. No meu período a gente trabalhava muito, mas não tinha muito registro de serviço, né? Igual, eu já trabalhei tirando tapioca, já meu pai tinha oficina de fazer farinha, eu trabalhei de babá, já trabalhei de doméstica, de cozinheira, de fazer chinelo, fazer correia de chinelo costurando. Tudo isso eu aprendi sozinha, não fiz curso nenhum.
eu sou autodidata, tudo que eu quero aprender, eu aprendi crochê, eu aprendi a fazer bordado, tudo eu sei, aprendi sozinha, eu pego, e agora que estou com a internet, melhor ainda, eu vou olho lá o que eu quero fazer e vejo como faz. E antigamente eu ficava faz, desmancha, aprendi a costurar, aprendi a cortar cabelo, mas assim, sei fazer tudo, não tem profissão nenhuma, não tem certificado nenhum. Sei tudo e não sei fazer nada. E assim, fui vivendo, né? Já morei em Brasília, já morei em Belo Horizonte, já fui cobradora de ônibus, mas sempre começo no serviço, não é minha área, sai fora. De Brasília eu vim embora porque meu pai morreu, tive que vir ficar com a minha mãe, né? Que na época ela só tinha Vanildo e Joelma, que era pequeno, que estava com ela. Aí voltei para ficar com ela. Aí fui para Belo, não deu certo, aí ficou um tempo, não conseguia emprego aqui em Januária. Nos supermercados, aqui em Januária tem um problema que as pessoas só arrumam emprego, tipo, só por se tiver alguém conhecido para arrumar para a gente. Igual se eu chegar no mercado lá, eu arrumo um emprego aí para mim, eles não arrumam. Tem que ter alguém que conhece, para encaminhar. Eu mesmo já arrumei vários empregos para muitas pessoas. E hoje eu estou precisando e não tem ninguém que arruma um para mim. E já fui em vários, já rodei para todo lugar, de todas as áreas. E ninguém não dá a mão para mim. Não sei por quê. E aí depois, quando foi de 2005, montei o restaurante aqui. Foi o serviço que eu mais tive tempo, né? Porque trabalhei por 15 anos. Aí quando chegou em 2018, descobri a osteoartrose. Aí fui arrastando, 2019, aí veio o mioma e cada vez mais as coisas piorando. Aí veio a pandemia para derrubar de vez. E nisso eu tive que parar com o restaurante, acabou meu casamento e eu estou aqui. Sentada, vivendo, sobrevivendo. E, no geral, por quanto tempo a senhora estabeleceu na última área que a senhora atuou? Então, a última área foi o restaurante, foi por 15 anos. 15 anos, né? Por mais tempo que eu trabalhei, que geralmente os outros trabalhavam 1 ano, 6 meses. Aí não dava certo. Porque eu sou a pessoa que eu não trabalho por dinheiro, não. Eu trabalho por amor. Se eu gostar, eu faço. Se eu não gostar, não faço. Pode pagar o que for. E como era a sua rotina na época do restaurante? Como era a sua rotina? Levantava cedo, tinha que arrumar o restaurante, porque na época Eduardo estudava de manhã, era pequena ainda, então mais era eu. Depois que nós conseguimos colocar ajudantes, aí dá uma melhorada, né? Aí quando foi em 2011, a gente lutando e tendo problemas com freguês dando calote. E não conseguia andar, não conseguia conquistar fregueses. Aí fui fazer cursinho, descobri os cursinhos da Sebrae, e aí cheguei lá, eu achava que eu não tinha capacidade de fazer uma faculdade. Porque tinha 20 anos que eu tinha saído do ensino médio. Aí eu falei, fazendo os cursinhos lá, percebi os meninos fazendo faculdade lá da administração lá, e eu resolvi os problemas mais rápido que eles. Eu falei, moça, eu vou fazer esse negócio? Gostei, porque no entanto, eu queria fazer nutrição, depois descobri. Aí eu descobri que eu gostava, porque eu também sou assim, eu não gosto de estudar o que eu não gosto, perder tempo com o que eu não gosto, não. Eu só estudo o que eu gosto. Aí eu peguei, falei, vou fazer o Enem, esse negócio. Aí fiz o Enem, passei, fui fazer a faculdade. Ainda eu tinha 40 anos já, entrei na faculdade e graças a Deus consegui, não foi fácil. Eu tive muita ajuda. Eu agradeço a minhas amigas, Michelane, Liz, Viviane, Dani e Fernanda, né? Que nós começamos o grupinho desde o primeiro do período até o último e assim, tanto eu ajudei elas como elas me ajudaram, porque assim, elas tinham facilidade de montar os trabalhos, que eu sou péssima nessa parte de montar. Inclusive, por isso que eu gosto como diz, o chão de fábrica, porque aquelas pessoas que têm que... Eu não tenho paciência de estar montando, como é que se diz? Slide? Não, esses... que a gente faz, orçamento, até que não... Aquele negócio que faz na escola, mas como é que chama? Quando a gente vai fazer... Tabelas? Essas coisas assim, para poder... Você tem um serviço, você tem que fazer aquele... Não é orçamento que fala, não, esqueci o nome que fala. Aí, assim, eu não tenho... Eu sei fazer, mas eu não tenho muita facilidade nem fazer. Eu prefiro já executar. Tem que colocar no papel primeiro, para depois você executar, entendeu?
Aí essa parte de colocar no papel igual, fazer os planejamentos lá. Aí, assim, o que eu ajudava elas? Como eu tinha um restaurante, a empresa, a gente tinha sempre, minha empresa foi sempre para a gente fazer todos os trabalhos, né? Então, sempre vinha fazer aqui do restaurante. Todos os planejamentos eram feitos aqui. E assim, aí eu cedia meu espaço para elas fazerem os trabalhos e ajudava elas aí fazia o lanchinho para as colegas ficarem alegres, fornecia energia, computador, tudo que eu podia, procurava matérias, assim. E a parte de montagem dos trabalhos ficava com elas, né? Porque tanto que eu não tinha tempo, que era elas aqui na mesa, aqui atendendo, fazendo os trabalhos, eu atendendo os outros fregueses, e uma hora e outra vinha cá e assim, ia fazendo duas coisas ao mesmo tempo, porque eu não podia nem deixar de fazer o trabalho e nem deixar de atender o restaurante, que eu que era garçonete. E assim eu fui vivendo, né? E cuidava na época Gabriel era pequeno, e eu levava Gabriel para a escola, e aí o meu ex-marido, que era o sócio, dava um problema de saúde, e eu tinha que ir para São Paulo, e eu ficava sozinha, e eu cuidava de Gabriel, e eu cuidava da faculdade, e só tinha Marli, que era minha ajudante. Deixava ela aqui, corria. Eu era a última a chegar na faculdade, a primeira a sair, porque eu tinha que correr para 11 horas, o pessoal já estava querendo pegar a marmita. E aí, quando dava 15 para uma, mandava o Gabriel, Maria Eduarda arrumava o Gabriel, amarrava ele na minha vizinha aqui, deixava na escolinha, voltava de novo, e os fregueses aí ia girando. Aí hoje, meu bem, o corpo mandou a conta, gastei ele tudo aí, ó. Mas foi feliz, eu agradeço que eu tive capacidade de fazer tudo isso, e tiver minhas forças eu faço. Mas não morri ainda. Enquanto eu estiver viva aqui, nem que for conversando, contando história, a gente vai seguindo. E... Não tem dinheiro, conta história. Verdade. E hoje em dia a senhora percebe em quais áreas que a senhora percebe que o desemprego afetou no seu consumo das coisas? Ué, assim, nem sempre tem condição. Graças a Deus, agora que as meninas estão trabalhando, que elas agora estão na fase que eu nunca fui de ninguém me dar nada. Tudo que eu tenho antes foi eu que comprei. Aí, até mesmo na época que eu tinha marido, era muito difícil, foi poucas coisas que ele me deu. Aí eu nunca gostei de ficar parada esperando ninguém dar nada, porque eu não gosto, porque nem sempre que os outros dão para você é o que você quer. Então eu prefiro eu lutar para conseguir minhas coisas do que ficar esperando pelos outros e ele dar e não é o que você quer. Aí é igual, eu morro de medo de ter que ficar esperando por viver de cesta básica. Porque nem sempre o que vem na cesta básica é o que eu gosto de comer. E aí vai jogar fora. Aí eu falei, não, prefiro trabalhar, ter meu dinheiro, igual assim, agradeço muito o Bolsa Família, porque é o que eu estou negociando hoje, mas eu recebo meu dinheirinho, eu vou lá e compro o que eu quero, né? Porque as pessoas têm uma mania, porque a pessoa está precisando, tem que dar o que eu dou, o que eu quero dar. Não, tem que perguntar o que a pessoa quer, ué. É isso que você faz. Eu assisto muito programas na televisão, assim, de autoajuda, e tem uma doutora que ela fala muito isso, que quando você quer dar algo para uma pessoa de rua, um andarilho, você não chega, toma aqui não, o que você acha que ele quer não. Você tem que perguntar a ele. Ele também tem gosto, ele tem desejos, ele pergunta a ele, o que você quer comer? Aí ele fala, o que você quiser me dar, aí sim, está na sua responsabilidade. Mas se ele fala, eu quero tal coisa, pronto, compra para ele. Não é porque ele é um andarilho que ele não tem direito de escolha, não. E a senhora já recebeu algum benefício do governo? Se sim, quais foram esses benefícios ao longo de todo esse período? Eu recebo o Bolsa Família, e recebo, porque aí do auxílio emergencial por causa da pandemia, né? E do auxílio emergencial eu parei com o restaurante, aí ficou no Bolsa Família. E eu já recebi o auxílio maternidade, né? Que eu pagava INSS. E agora só o Bolsa Família que está me seguindo, me sustentando aí. E olhando assim, quais as exigências mais difíceis que o mercado do trabalho coloca como um critério que a senhora acha mais assim, difícil de conseguir mesmo? Bom, o critério é porque as pessoas não têm sensibilidade de ajudar o próximo, porque, igual eu estou fora do trabalho, as pessoas não sabem procurar saber o que eu sei fazer, qual a minha capacidade. Simplesmente acha que, porque eu estou muito tempo sem trabalhar, eu estou com problema de saúde, eu sou incapaz, não sei fazer mais nada.
E, no entanto, tem hora que bobear, eu sei mais do que muitos aí que estão no negócio que eu observo aí. Tem hora que eu vejo as pessoas fazendo as coisas, eu falo, podia fazer aquilo. Já eu tenho uma visão já além, porque eu já penso, depois, eu não, se tem um negócio, eu não sei se é aquela pessoa, não é minha função. Não, se eu tiver que fazer 10 funções, eu faço. Ou, se for para chegar lá no objetivo final, igual aqui em casa mesmo. Eu era faxineira, eu era atendente, eu era administradora, trabalhava no marketing, eu lavava panela. O que tivesse para eu ajudar, eu ajudava. Por quê? Precisava chegar num objetivo. O meu objetivo era fornecer um alimento saudável para os meus clientes na hora certa. Então, se eu tivesse que fazer tudo isso, eu fazia, como eu fiz, e agradeço a Deus que eu tive capacidade de fazer isso. Quando eu trabalhava em festa também, eu fazia a comida, lá na hora, se eu tivesse que ajudar um garçom, eu ajudava, se eu tivesse que ajudar a montar uma mesa, eu ajudava, tirar as coisas, eu tirava. Não era minha função, eu não trabalhava para o pessoal, minha função era só servir a comida. Eu lavava as panelas, deixava tudo limpinho, limpava as cozinhas, porque eu sujei, eu deixava a cozinha limpinha. Mas eu podia dizer, não, é dono do resto do espaço e quiser que limpe. Não, eu limpo, deixava limpinho, deixava as vasilhas tudo limpinha, ajudava as pessoas, porque eu sempre fazia meu algo a mais. Se eu posso fazer, por que eu não vou fazer? Agora eu vou ficar só, não é minha função. Arrebentei meu corpo, mas estou feliz. Vamos ver, até onde eu vivo. Que bom, então finalizamos a nossa entrevista, a nossa conversa. E eu gostaria, tia Elma, que a senhora deixasse uma mensagem para essas pessoas que passam pela mesma situação que a senhora. E também, se a senhora tivesse a oportunidade, às vezes, conseguir um emprego, qual mensagem que a senhora deixaria para essas pessoas? Primeiro, eu queria deixar uma mensagem para vocês que estão começando, não entrar ainda no meio no mercado de trabalho, viu, vocês estudantes. Cuidado, porque quando a gente está começando, a gente quer abraçar o mundo com as mãos, quer fazer tudo, não quer parar. Não posso, o serviço não fica sem mim. Não, fica assim. É melhor você... Claro, a pessoa tem que ter responsabilidade, trabalhou, até igual como falei, se tem que fazer algo a mais, que faça. Mas tem que ter seu descanso. Não é trabalhar 24 horas como eu fiz, não. Eu começava às 7 horas da manhã, trabalhava o dia todinho, cortava a noite trabalhando e chegava no outro dia, eu descansava 4 horas e começava de novo. Isso aí acabou com o meu corpo. E aí o que adiantou? Hoje eu estou sem dinheiro, sem saúde, porque se eu tivesse feito trabalhar só um período, é o que eu desejei, que eu no início trabalhava durante o dia com marmita, de noite com pizza. Eu teria que trabalhar... Deveria ter optado ou trabalhar só com marmita ou trabalhar só com pizza. Mas eu tentei, mas a ignorância do meu sócio não deixou. Mas é isso que eu falo. Um período eu nunca consegui tirar uma férias. Eu tirei férias quando eu comecei o restaurante. Tirava uma semana. Depois disso não conseguia mais nada. Porque ele tinha uns problemas de saúde, viajava e eu ficava aqui trabalhando por 3. Voltava, ele não podia ficar só. E eu não tinha descanso. Aí agora eu estou aqui, arrebentada. E outra coisa, eu não sei como instruir, porque eu também estou querendo saber isso, porque eu estou tentando arrumar um meio de sobrevivência, de trabalho, mas não estou conseguindo, não sei como, porque o meu corpo está limitado, as pessoas não me dão uma chance para me mostrar que eu sou capaz. E aí eu não sei, filho. É pedir a Deus, para não morrer na esquina. E aí, então, vamos indo, né? Vendo o que dá, né? E principalmente por a nossa cidade ser pequena, as oportunidades são poucas. Se fosse uma cidade maior, a gente teria mais capacidade. Tem vários servicinhos que a gente faz pouca coisa, né? Mas não sei, né? Não gosto de cidade grande, prefiro estar na minha cidade pequena mesmo. Vamos ver no que dá. Então, amém. Então foi isso. Muito obrigada, tia Elma, por ter se disponibilizado para estar aqui com a gente. Estou aqui à disposição. Para todos nós. Contar a história comigo mesmo. E foi isso. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Volto no estúdio com a jornalista. Muito obrigada, Yasmin, pelas informações. A seguir, os gols do Campeonato Mineiro e as escalações para o próximo jogo. O MG1 volta já.